Né? Teve que dar uma paradinha, mas assim, o que ficou que eu quero deixar aqui pra gente fechar é a gente levar para esse adolescente, trabalhar com adolescente, outras formas de aprender. A gente precisa, o professor ele precisa entender isso também. Existem outras formas de ensinar e de aprender. Então a gente precisa trazer novos espaços para esses adolescentes, trazer novos materiais, né? Permitir com que ele tenha acesso a isso. Porque se ele não tem acesso, como é que ele vai começar, né? A ter essa ligação com essa natureza, com esses instrumentos, com essas possibilidades. Porque quando você mostra para ele que isso faz com que ele tenha uma nova forma de aprender, uma possibilidade de uma nova forma de aprender, isso vai fazer com que você tenha uma outra relação com esse adolescente, com esse seu aluno. Então, a relação que você tem com a natureza, esses instrumentos que a natureza te traz, ela pode sim te proporcionar trabalhar com adolescente. Mas para isso você tem que conhecer um pouquinho, né? Também a gente volta sempre, conhecer um pouquinho sobre a dinâmica, entender o adolescente. Quem trabalha com educação infantil com a criança é muito diferente de trabalhar com adolescente. A gente está falando eu brinco com dois seres totalmente diferentes, né? Emocionalmente falando, de pensamento, de comportamento. Eu sou suspeita, porque eu adoro trabalhar com adolescente. Então, gosto demais. Gosto demais. Normalmente, pedagogos não gostam tanto, preferem educação infantil, né? E primeiro vez, mas eu gosto demais mesmo. Só que a gente tem que se permitir e levar para eles que há outras formas de aprender, né? E os instrumentos da natureza vão permitir isso, com que ele tenha outras formas de aprendizado, né? E novos recursos. Acho que é por aí. É verdade. Bom, então, retomando um pouquinho o que você falou lá no início sobre a dança, vamos para essa outra forma de arte. Ela, enquanto expressão artística, pode desenvolver um entendimento do seu próprio corpo, né? Pela questão da movimentação, pela questão das expressões, né? Pelo próprio corpo, tudo que engloba a dança. Como que a gente pode trazer essa prática como uma aliada na formação da criança? Eu vou voltar lá atrás, né? Saindo do entendimento que elas têm que aparecer em festa junina, já parte por aí, né? Ou em datas comemorativas. Normalmente a dança aparece muito em datas comemorativas. A dança como movimento, a dança como linguagem, a dança como expressão, né? Como é a arte é uma expressão. Então, por que a dança ela não pode estar dentro de uma sala de aula no cotidiano da escola? Por que isso seria um aluno agitado? Por que isso seria um aluno que talvez seja... ele é hiperativo, olha aí, tá dançando, ele precisa da dança, ele fica inventando movimentos. Por que esse professor ele não tem um olhar diferente? Eu vejo que a gente vê a dança, e eu me coloco nessa posição, com muito falta de conhecimento sobre ela. A gente acaba não entendendo que ela pode se manifestar de várias formas, de várias linguagens, e aí a falada junto com o movimento, porque não é só o reconhecimento do corpo, conscientização corporal, de expressão e de forma física falando, né? A dança, ela te faz experimentar os sentidos, por exemplo. Ela te faz você ir ao encontro do outro com muito respeito ao toque, ao seu toque, né? Então, isso para trabalhar dentro de sala de aula é fantástico. Mas eu também me coloco aqui, tá? Como uma pessoa que ainda precisa aprender e entender muito além do que a dança que a gente tem de concepção de uma dança coreografada, de uma dança imposta, de uma dança conduzida. Não, a gente precisa entender a dança como uma linguagem, né? Como uma expressão de um movimento corporal, mas aquele movimento corporal ele reflete o que está dentro daquele sujeito, né? Então, assim, se eu estou dentro de uma sala de aula e eu posso talvez trabalhar assim algum conteúdo através de movimento, mas assim, é permitir que a criança seja ela, porque a criança dançando, a criança trazendo esses movimentos, essa dança, eu acho que ela vai ter prazer em aprender,
Isso eu acho que a dança ela pode proporcionar isso pra gente. Ter prazer na aprendizagem. Né? A gente traz a música muito dentro de um estereótipo, muito padronizada. A gente vem trazendo a dança muito padronizada. E quando eu falo padronizada, é muito imposta. Porque eu quero que seja assim. Faz assim. Não, agora não é hora de dançar. Senta. Por que não é hora de dançar? Se eu tô dentro de uma sala de educação infantil... Eu estou dando até no primeiro ano, Lízia, mas aí você quer ensinar a ler, ele está dançando, mas por que ele está dançando? O que faz ele querer dançar naquele momento? Eu tenho uma expressão que eu brincava muito com meus alunos, principalmente do fundamental, né? Do educação infantil também. Eu falava muito isso, assim, abre teu coração para mim, vai. Fala comigo. Eu falava muito isso com o meu pintando, fala comigo, vai, abre teu coração. Por que você tá assim? Quer ficar em pé? Gente, meus alunos, eles chegavam para mim e falavam assim, tia, deixa eu copiar sentado. Eu sentava lá no chão. Quem via, uma vez a diretora entrou, ela parou, olhou pra minha cara e falei, eles estão copiando. Estão copiando, estão fazendo, estão escrevendo, estão sendo eles. Isso é expressão. Tem aluno que começa a fazer movimento, aquilo ali, gente, ajuda ele a ter atenção. Parece mil. Mas a gente entender de funções executivas. Então, assim, a gente precisa, e eu me coloco nessa posição, de conhecer um pouco mais da dança. De como a dança, ela pode proporcionar dentro de sala de aula momentos muito além do que esses conteúdos que a gente tem como, né, conteúdos que são impostos pela escola, enfim, que a gente tem que fazer. Mas esses encontros de relação com o próximo, com relação consigo, sabe? Acho que a dança, ela te proporciona isso. O toque, o olhar para você, de você se conhecer, de você entender por que você está se movimentando, essa energia que você tem, como trazer essa energia para fora. Tem tanta coisa, mas eu bato muito nessa tecla. O professor, ele precisa estudar, se despir de preconceitos, se despir do que ele acha que é certo, do que ele tem como correto, para que ele possa se ressignificar. E a dança é um ponto que eu também me coloco, que a gente tem que aprender muito ainda, né? Muito mergulhar para trazer para dentro de sala de aula, né? Como um instrumento facilitador e presente no cotidiano dentro de sala, e não aquele que a gente só vai sair, ir para a quadra, ensaiar uma coreografia pronta, de que o aluno não pode nem balançar a mão como quer, porque o professor não deixa, porque não tá bonito, né? Porque não tá tudo igual. Tem isso, tem que estar tudo igual. Impossível, tá tudo igual, porque ninguém é igual a ninguém, né? Mas a gente tem que repensar um pouco sobre isso, assim, o que a gente entende de dança, de linguagem. A linguagem que a gente tem só tem uma? Não, a gente tem várias. E aí, o que a gente está fazendo com tudo isso, né? Eu consigo contribuir, assim, com essa parte, porque eu fiz parte de alguns grupos de dança. A dança também sempre foi fundamental na minha vida, em vários sentidos, né? E muito importante também na dança é a pessoa conhecer o seu próprio corpo, entender os limites do seu corpo. E aí é até bonito também citar a apresentação de pessoas cadeirantes. Pessoas cadeirantes apresentam dança. É a coisa mais linda. Então, assim, entender o limite do seu corpo, trabalhar com isso, trabalhar com equilíbrio, né? A pirueta da bailarina, ela precisa do equilíbrio, ela precisa entender qual é o eixo do equilíbrio do corpo dela. Então, é isso também, é conhecer dentro, conhecer o seu corpo e saber os seus limites, o que você pode explorar. Então, isso sim também é fundamental. Eu peguei uma turminha de crianças de 2 a 3 anos de balé. E realmente as pessoas esperam, né? Os pais, a escola espera que no final do ano você esteja com tudo preparado, com o tutuzinho, né? As crianças lá, lindas e maravilhosas, fazendo rodopios. E não é bem esse o objetivo final, principalmente quando você está lidando com crianças de 2 a 3 anos. São crianças que ainda não desenvolveram esse entendimento do corpo, o entendimento do espaço, o corpo no espaço, né? E aí eu pedia para elas correrem, à medida que elas corriam, quando fazia assim a volta, elas não sabiam desviar, elas não entendem o limite ainda do corpo, elas não sabem que se for ali, ela vai bater. Então, assim, andar numa linha reta, né? Não tem aquele equilíbrio. Você precisa desenvolver isso tudo antes de começar, de fato, colocar uma sapatilha e sair dando pirueta por aí. Então, mas as pessoas não enxergam essa necessidade. Não adianta eu querer dar aula de balé para uma criança pequena e já querer explorar
os movimentos de uma bailarina que eu só vou também danificar o corpinho dela. Ela vai forçar coisa antes do tempo, vai fazer coisas altamente desnecessárias e prejudiciais até. Então, assim, a gente não pode esquecer dessa importância da dança como conhecimento corporal, né? Como você trabalha os seus músculos, né? A questão toda que está envolvida ali, além da arte. Então, sempre ir além, né? Sempre se despir, sempre explorar, sempre ir além. É muito importante. A educação infantil, ela traz isso, ela pode proporcionar isso, né? De trazer a dança, como você falou, assim, de trazer para o cotidiano. Normalmente, na educação infantil, a gente traz umas músicas que é o entendimento do seu reconhecimento corporal, né? De você conhecer e se conhecer. Eu acho que isso é importantíssimo. Mas o que eu gostaria muito de deixar registrado é assim, a gente trazer isso, mas não de uma forma mecânica, sabe? Trazer a musiquinha lá do joelho, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Isso, Ou Dona Barata isso. subiu pela parede e vai, né? Enfim, a gente não sei quantas saias, né? Não é isso. Adoro, canto, vai. Mas assim, vamos lá, quer trazer isso? Vamos dançar diferente? Vamos fazer diferente? Vamos movimentar o corpo diferente? E aí, tá sentindo o quê? Isso aqui é o quê? Ah, é braço? Ah, é mesmo braço? Deixa eu ver teu braço. Olha como teu braço, olha como o meu é. É experiência, é sentido. E a gente volta lá para trás, que a gente falou, o significado da arte, que é o que é melhor, significado não. O que ela pode ser um instrumento de autoconhecimento, de você se conhecer. Como você falou, entender o limite do meu corpo, me aceitar. Olha a diversidade, olha a inclusão. Porque eu sou assim, porque meu amiguinho é assim, ele não consegue, mas eu posso ajudá-lo a fazer de uma outra forma que ele não sabe fazer da minha forma, mas eu posso ajudá-lo a fazer de outra forma, que também vai ser muito boa, vai ser muito bacana, né? E que todo mundo também vai bater palma, vai dar abraço, vai ficar admirando ele fazendo e vai gostar dele fazendo junto, e eu vou aprender. Aí a gente volta para aquela também, o professor, ele também aprende. Maravilhoso. Se ele permitir, né? Se ele permitir que o aluno fale. O teatro pode ser um grande aliado na ajuda para crianças muito tímidas. A timidez em demasia pode dificultar a socialização do indivíduo. Quais os aspectos que o teatro pode trabalhar para a manutenção de um bom convívio social? Eu acho que eu vejo que o teatro ele tem um despertamento de si mesmo, sabe? Ele te proporciona a criança, o adolescente, até a desatar nós que está dentro deles, sabe? A se descobrir, a se conhecer, a se respeitar e a respeitar o outro que está ali junto com você, fazendo aquele encontro, sabe? Ele se conhece, se descobre com um personagem, com uma voz diferente, com um jeito diferente que ele tem que atuar. Se reinventa, né? Que se reinventa. Então, essa reinvenção proporciona um despertamento dentro dele, sabe? Proporciona ele se olhar para si. E aí ele vai se descobrindo como sujeito. Um sujeito que se reinventa, um sujeito que pode trazer coisas novas, um sujeito que faz, que fala, se expressa, apesar da sua timidez. Olha aqui, eu acho isso muito bonito assim, sabe? Apesar da sua timidez, com a sua timidez você consegue se expressar, com a sua timidez você consegue fazer, com a sua timidez você consegue tocar o outro. Com a sua timidez você consegue olhar para si e até desatar algum nó que pode estar proporcionando essa timidez. E até aceitar essa timidez. Se aceitar como você é. E ser feliz assim, sabe? O teatro, ele mexe com a imaginação. Ele faz com que a gente possa ter um encontro, principalmente na educação infantil, de contar histórias e de recontar histórias. E aí dar voz para aquela criança, dela chegar lá e ela recontar aquela história, que ele fazia aquele teatrinho, ou de outra forma, não a forma como o professor acha que é o correto, né? E aí ele te traz um despertamento da escuta, um despertamento dos outros coleguinhas estarem ali aprendendo junto com ele, todo mundo tá junto, todo mundo contribuindo, e quando se vê, a gente está no coletivo, trabalhando junto. Acho que o teatro, ele te proporciona um universo de imaginário, de aprendizado, de ressignificado, de te ajudar nas emoções, de você olhar para si, mas olhar para o próximo, porque você está junto dele,
e principalmente do coletivo. A gente consegue trabalhar muito o coletivo, as relações de pares, de contribuir, de ceder, da empatia, da diversidade, da inclusão, da tolerância, da frustração. Porque, mas eu não estou conseguindo, mas o que você não está conseguindo? Será que você não está conseguindo? Ou você está conseguindo do seu jeito? E seu jeito também pode ser muito bom. Não precisa ser igual ao do outro. Sabe? Então, Bravo. o teatro, ele traz muita coisa. Para mim, tinha que ter muito mais presente na educação infantil com alguns outros, com outros cenários, né? Não é aquela coisinha, né, que às vezes acontece, mas ele tinha que estar presente no ensino fundamental. Para mim, ajudaria muito os pré-adolescentes e adolescentes. Concordo. A tolerância, trabalhar a escuta com o outro, a desatar nós, né? A desatar nós, a se amar, a se conhecer, a se permitir. E a entender que você é diferente, sim, o outro também é, e todo mundo pode ser junto, feliz, sendo diferente. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? É real, isso aí eu tive uma experiência com as minhas filhas. Elas eram sempre muito tímidas, quando pequenas, e as professoras vinham me falar, né? Que elas tinham dificuldade em fazer amizade e tudo mais. E aí eu coloquei no teatro, por isso que eu pensei nessa pergunta, porque para mim foi uma experiência real. Aconteceu com as duas e foi de muita importância, de muita eficácia na educação delas. Assim, para mim, eu sou muito agradecida pelo professor Gabriel, né, do colégio delas. Fez um trabalho lindo, ainda faz, né? Então, eu super recomendo, né? Para quem tem essa questão aí preocupante em casa, eu recomendo. O teatro é eficaz, sim, quanto a isso. É uma forma de se expressão, é a forma de autodescoberta mesmo. A gente volta, você vê como é uma coxa de retalho, a gente está aqui de novo falando da arte como autoconhecimento, da arte como expressão, como experimentação, de ressignificação. O teatro, gente, ele é maravilhoso para isso. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. A arte pressupõe um exercício da experimentação, observação e paciência. Em tempos de turbilhões de imagens e informações na palma da mão, como pode a arte beneficiar a sociedade enquanto conjunto de indivíduos? A gente costuma ficar ali, né? Eu acho que é o que a gente já falou, assim, é proporcionar outros instrumentos através da arte. A gente deu o exemplo do jogo de tabuleiro. O escrever, por que não construir? Eu digo muito assim, gente, vamos construir um álbum de fotos. Pede para o seu filho tirar uma foto sua. Por que tem que ser aquela foto todo mundo se preparando, sabe? Por que tem que ser assim? Para que tem que ser assim? Então, a arte, esse exercício de se ressignificar, de você perceber outros instrumentos, outras formas de você passar tempo junto, né? De você se permitir ter acesso aos nós, como eu falei, de desatar nós, de pensar nas suas emoções, vai proporcionar a esses indivíduos, enquanto sociedade, a gente repensar as nossas ações com o próximo, né? Então, assim, da tolerância, da escuta, da paciência, do saber ouvir, do saber esperar, né? Do saber compartilhar coisas diferentes. Aqui, então, o seu filho trouxe uma foto e fala, ai, como eu tô horrível. Não, você tá linda aos olhos dele. Você tá maravilhosa aos olhos dele. E olha como é que isso é importante, porque ele te ensina a ressignificar, a ver de uma outra forma, a respeitar o olhar do seu filho, a respeitar a vontade que o seu filho teve de tirar aquela foto, né? Então, a arte, para mim, ela é um instrumento facilitador para a gente ressignificar as nossas ações, os nossos comportamentos como sujeito. Mas, para isso, a gente precisa estar aberto. A gente precisa se despir, a gente precisa estar aberto a entender que existem diferentes formas de aprender, diferentes formas de pensar, sim, e que eu posso dar voz à criança e aprender com essa criança, porque essa criança pode me trazer respostas, esse adolescente pode me trazer respostas, né? O outro é me permitir ter acesso ao encontro com esses novos instrumentos. Então, seja que eu vou para a natureza, eu vou para uma praia, né? Eu vou viajar, eu vou sentir a brisa do mar, eu vou estar ali. Como eu me coloco como sujeito em relação àquilo ali, né? De sair um pouco desse mundo de rede social e olhar no olho.
olhar no olho com seu filho, olhar no olho com seu amigo. Vamos fazer uma caminhada, vamos sentir a areia. Olha como é que tá a areia, nossa, olha como é que é a areia dessa praia, como é diferente da outra praia. Enfim, vamos ali visitar um museu e parar com essa coisa que você tem aqui em todo lugar, tá tirando foto e tá gravando, né? Vamos viver aquele momento. Vamos sentir aquele momento, vamos experimentar aquilo ali, se ressignificar e se permitir criar, se permitir fazer de um outro modo, de uma outra forma. Isso para mim é arte também. E é isso que eu vejo que pode permitir que esse indivíduo ele tenha um novo olhar sobre si mesmo, em consequência sobre o outro, em trabalhar na sociedade. Assim, ele traz tolerância, ele traz o entendimento do que a sua fala eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. É simples, não é tão difícil, né? Porque a gente está junto, a gente trabalha junto. E no que mesmo que você tenha um pensamento diferente em algo, você vai me ensinar. Você vai me ensinar alguma, porque você tem sempre algo para me ensinar. E se a gente se permitir não deixar, como a gente falou lá atrás, pós-pandemia, todos esses encontros que a gente teve, esse ressignificado que a arte trouxe para a gente, enquanto sociedade, vai entender de que a gente está junto, a gente não está fragmentado. A gente está aqui junto. Esse tempo é um tempo de todos. E se eu entender de que eu, assim como ele, não controlo nada e não sou nada frente a todo o universo, esse tempo que a gente está tão ansioso, eu vou entender que um tempo ali, eu e ele, sendo mais gentil comigo, sendo mais gentil com o outro, olhando nos olhos, a gente vai evoluir enquanto ser humano, tendo a arte como instrumento. Seja música, compartilhando uma música, eu estou dirigindo ali num trânsito ferrenho, escutei uma música e vou compartilhar com uma amiga. Isso já dá um outro sentido a tudo. Isso já dá um outro significado, sabe? É você olhar com mais gentileza, com mais amor, com mais tolerância. E a gente vai lá para o ponto inicial de tudo, que sim, o amor, ele faz toda a diferença. O seu olhar acolhedor, o seu olhar mais sensível, afetuoso. Está faltando muito afeto também nas pessoas. Está faltando muito afeto. Está faltando, porque o afeto, ele traz o amor, ele traz o respeito. Né? O amor, ele traz a escuta, ele traz a sensibilidade. O afeto, ele te abraça, de que ele te abraça. Ele faz você ser mais tolerante com você e com o outro. A arte, ela te faz tudo isso. Quando você vê uma série, você quer compartilhar com a sua amiga, vocês ficam ali conversando sobre aquilo e sobre tudo aquilo que ecoa dentro de você, ecoa dentro dela, vocês juntos podem aprender e em sociedade fazer diferença. Porque a gente precisa entender que eu não preciso fazer muito. O pouco que eu já faço, já faz diferença. E a arte, ela traz isso, ela traz essa sensibilidade. Só que para isso a gente vai precisar se permitir a ter esse encontro. Né? E esse encontro acontece todo dia, gente. Acontece nesse solzão que está fazendo hoje, por exemplo, sabe? De você virar e falar assim, nossa, olha que sol gostoso, já sentiu como é que tá quente? E conversar sobre aquilo, como aquilo... E vai, sabe? Você vai indo de encontro, de você compartilhar as suas emoções com o outro. E com isso você aprende. E já aprende pra caramba. E já te traz muita coisa. Então, para mim, eu vejo que faz toda a diferença, né? A gente se permitir entender que a arte está nesse nosso cotidiano e que ela é um facilitador para as nossas emoções, para ressignificados, para a gente ver a vida de outra forma. E com isso, nos ver de outra forma, né? E, consequentemente, a gente ter outros comportamentos com o outro, como a tolerância, o respeito, sabe? A empatia de não me colocar no lugar do outro, mas a empatia de me permitir sentir o que o outro está sentindo. Sentir com ele também, né? Sentir com ele. Sentir com ele, então. É sentir o que o outro está sentindo, porque você se permite estar no encontro dele. Sim. Você se permite se colocar numa posição de que não é o dono de todo saber, né? De tudo. E isso, gente, a arte, ela te proporciona isso, porque ela é muito sensível, ela traz a sensibilidade, ela traz a emoção. Então, se a gente se permitir, a gente vai sair desse tempo muito melhor do que a gente entrou. Com certeza. A gente precisa se permitir. Que lindo. Com certeza. É isso. Bom, então, falando sobre essa questão do olhar sensível, né, de fazer a diferença,
Em vários momentos aqui no decorrer da conversa, você falou com a gente sobre a questão de uma educação inclusiva. E você trabalha, no caso, com crianças em situação de inclusão, né? Como a gente já falou. Sim. Então, no caso, autismo, né, altas habilidades, TDAH, mas com foco em altas habilidades, que você falou. De que forma que o ensino da arte pode contribuir no desenvolvimento de crianças com essas características? Vamos lá. Altas habilidades é uma condição, tá? Vamos, pelo menos para mapear para quem não conhece, né? Uhum. Altas habilidades é uma condição, não é um transtorno, não está no DSM-5, não é uma doença, é uma condição. Uhum. O TDAH é um transtorno, de acordo com o DSM-5, mas a gente hoje já está numa discussão de entender ele como uma condição. A mesma coisa, melhor, a mesma coisa não. Mesma coisa no sentido de ser transtorno, é o autismo, Uhum. E dentro do espectro, né? Eu trabalho mais com TDAH e altas habilidades, então, assim, eu vou focar nesses dois, mas, assim, só trazendo, assim, uma contribuiçãozinha. Por exemplo, o autismo, com a arte, a gente vai ter o acesso aí com ele à interação, né? À comunicação. Uhum. Então, ele vai poder se expressar, né? E colocar para fora, e aí a gente já trabalha a questão sensorial, né, que muitas vezes acompanha o autismo, né, que é o TPS, transtorno do processamento sensorial. Então, a gente já vai poder trabalhar isso. Claro que com muito cuidado, com muito respeito a esse sujeito, porque ele tem as questões sensoriais muito fortes, não vai se identificar. Mas é muito importante que a gente tenha esse olhar que existem várias formas de trabalhar com a arte com ele, né? Com esse sujeito que está dentro do espectro. Com o TDAH, a gente pode pensar aí envolvendo as funções executivas, então o controle inibitório, a memória, né, a parte de processamento mesmo, né, de como dar autoestima, porque eu não gosto muito de dar muitas dicas, porque parece que é receita de bolo e não tem receita de bolo. Não existe receita de bolo quando a gente fala de inclusão, quando fala de educação. Cada sujeito é único e eu tenho que olhar ele de forma integral. Então, por que você está falando isso, Lízia? Porque, por exemplo, existem características diferentes quando um adolescente e uma menina com TDAH, que é diferente do menino. A mesma coisa dentro das habilidades. As meninas normalmente têm algumas características e são diferentes dos meninos. Tá? Mas, de uma forma geral, a arte é a expressão, né? Ela nos ajuda na autorregulação emocional, que todos precisam trabalhar. Então, por exemplo, em outras habilidades, o jogo de tabuleiro ele é sensacional para a gente trabalhar a relação de pares, trabalhar a frustração, né? Trabalhar a tolerância. Como é que eu vou entender que o outro ele não tem a rapidez do raciocínio, a rapidez, né, do entendimento que eu tenho muitas das vezes, né? Entender de que eu não controlo aquilo ali, que o jogo não vai sair conforme eu quero sempre, né, no decorrer daquilo. A mesma coisa para o TDAH. Se ele tiver um controle, uma falta de controle inibitório muito forte, ele já vai querer atropelar tudo, né, todas as regras e falar. A coisa do falar compulsivamente, trazer assuntos aleatórios e de saber compartilhar, de saber escutar, de saber ter mais paciência. Mas eu vejo que, principalmente, a arte, ela trabalha a emoção, as emoções. A gente precisa trazer isso para esses alunos, né, de como expressar as emoções, o que eles estão sentindo, e principalmente em relação com os pares. Como é que isso pode fortalecer, melhorar e estimular essas relações com o outro, né? Ou seja, de não querer sempre trabalhar sozinho, sabe? De não querer sempre fazer uma atividade sozinho. Ou entender de quando ele está trabalhando com o outro, ele tem que também se permitir aprender outras formas de trabalhar, sabe? E com isso, outras formas de aprender. Gosto muito de trazer isso no consultório, mas se a gente pensar no universo de escola, eu acho que as salas de recursos precisam trabalhar mais com isso, com a arte, né? Dentro do consultório, a gente já traz isso, eu já trago através de jogos, né? Através dos jogos de tabuleiro, através da arte mesmo, de trazer materiais diferentes, com texturas, e trabalhar isso dentro com autismo e com TDAH, mas eu vejo que dentro da escola a gente precisa experimentar novas formas de trabalho, principalmente dentro da sala de recursos. A arte é essencial. Eu vejo essencial para trabalhar as emoções, a sensibilidade, a relação com o outro, o respeito,
isso tudo a gente consegue trabalhar trazendo os elementos da arte, seja da natureza, né, ou abordagens, enfim, né, ou linhas de trabalho, que é a dança, o teatro, a música, que é muito boa para trabalhar com o autista também. Enfim, a gente consegue trazer. Só que para trabalhar com essas crianças, como todas as crianças, como todos os adolescentes, a gente precisa entender qual é o propósito. Não é porque é bonito, não é porque esse instrumento é bacana, não é porque eu vi no Instagram que vai servir para todo mundo. Eu preciso conhecer, eu preciso entender o que eu quero e eu preciso entender por que eu estou usando, para que eu estou usando, para alcançar o propósito com cada um. Tá? Eu acho que isso a gente tem que deixar registrado. É bonita, é bacana, é bom trazer, é interessante, a gente tem que trazer, mas a gente tem que saber como traz, tá? Como é que trabalha para a gente poder alcançar aquela criança, aquele adolescente de forma assertiva e proporcionar a ele um bom encontro com a arte, né? E não fazer, não cair no achismo, não cair na modinha, sabe? Já porque tá no Instagram, tá na rede social, que ela é bacana, eu vou fazer. Não, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer para poder trabalhar e para poder dar esse encontro com a arte de forma bacana. Não causar mais frustração, sabe? Não causar mais nenhum sentimento de ansiedade ou ruim dentro deles. Acho que é por aí. Excelente. Bom, excelente. Essa conversa foi demais. É demais. Foi demais, muito bom, muitas contribuições extremamente Demais no sentido de bom, não demais no sentido de quantidade. Demais, tem muito amor aqui, ó, muito carinho. Fiquei muito feliz. Bom, isso aí. Muito. Também fiquei muito feliz. Também fiquei muito feliz. Que bom que deu certo, fiquei muito feliz que deu certo. Que a gente conseguiu alinhar os horários, tudo. Que bom. Sim. Foi muito boa mesmo, e a gente gostaria muito de agradecer pela sua disponibilidade, agradecer por você ter trazido, assim, infinitas possibilidades da gente pensar um trabalho dentro da sala de aula, fora da sala de aula também. E que bom que a Samantha tinha você na família para trazer aqui pra gente. Ficamos muito felizes. Muito feliz. Eu acho que Samantha, em especial, aqui eu falando para ela, que tudo tem um propósito, né? Tudo tem seu tempo. E a gente hoje se reencontrando aqui nesse momento, falando sobre temas que a gente gosta tanto, é mostrar que a gente não controla tudo, que o tempo é para todos igual, mas que a gente sabendo, a gente faz os encontros serem assim, terem esse propósito além que a gente está falando, sabe? Da sensibilidade, da experimentação. Então, é isso que eu acho que a gente quer trazer, levar para o outro, assim, se permitam com amor, sejam mais gentil, né? Com vocês mesmos. E se tirem isso, né? Dessas armaduras, sabe? Dessas coisas que a gente carrega, para que a gente possa olhar com mais carinho, com mais afeto, com mais respeito e tolerância ao outro e a si mesmo, para a gente construir, assim, essas ligações que a gente tem, né? E que faz a gente crescer junto. Eu aprendi muito também hoje. É muito bom tá sempre tendo troca, e eu fico muito feliz que tenha dado certo, de coração. Estou encantada. Assim, a gente sai hoje com o coração cheio. Bom, com certeza foi uma delícia a conversa. Gratidão de coração. Estou orgulhosa de ter ouvido tudo isso. Aprendi muito contigo. Obrigada. Espero aprender mais. Já te falei, já está convidada para um outro tema. Isso mesmo. Já está convidada. Vamos conversar mais, muito mais, tá? Muito obrigada mesmo. Foi muito lindo. Um beijo para todos. Beijo.